algumas situações que parecem acidentes ou parecem caos na nossa vida, elas têm uma influência muito grande nos nossos destinos, né? Às vezes um erro ele se transforma num sucesso. Bom, em 1952 teve um médico que ele cometeu um grande erro, que na verdade virou o seu trampolim para o sucesso. Um erro fantástico, vamos dizer assim. Qual foi esse erro dele? Ele tinha um paciente que ele estava cuidando dele. Na verdade, o paciente procurou ele. Ele tinha inúmeras verrugas sobre o corpo e essas verrugas ninguém conseguia tratar. E esse médico propôs um tratamento através da hipnoterapia. A hipnose pode ter um grande resultado para o seu caso. Eu tenho vários clientes que se beneficiam com o tratamento com hipnose e eu acredito que você também. E ele fez uma sessão de hipnose, né, com esse rapaz. Tinha muita verruga pelo corpo, só não tinha na região do tórax, mas do resto do corpo ele dizia que o aspecto parecia até uma pele de elefante. E aí ele fez sessões de hipnose e teve um sucesso muito grande, né? A pele do rapaz no braço começou a melhorar muito. Dessa melhora começou a ter um aspecto realmente normal. E desse normal acabaram as queixas, a forma como as pessoas olhavam para esse cidadão. E enfim, ele estava muito feliz. O cirurgião que cuidava dele, ele disse o seguinte: olha, eu fiz alguns exames aqui e não se tratam de verrugas não. Isso daí é uma ictiose, uma doença bem importante, né? Uma doença de pele bem importante. Ele falou: olha, não são simples verrugas não. E pela surpresa desse médico, pela surpresa do paciente, pela surpresa de todos, como é que uma patologia tão agressiva, o que diz respeito a uma multiplicação de células dita de sem resultados, dita sem tratamento, como é que teve um resultado tão espetacular? E aí então a fila no consultório desse médico começou a aumentar, porque todo mundo queria tratar-se de algo que antes era incurável. Mas qual que foi a grande sacada que aconteceu quando foram entrevistar esse médico? Ele disse o seguinte: eu apenas acreditava que tudo estava tranquilo, porque na verdade ele fazia um tratamento de hipnose voltado para as verrugas. Então, para ele olhava aquele paciente como um caso muito simples a ser tratado. E o que acontece? Não era tão simples assim. Era algo que era dito de não ter cura. Agora, como é que ele conseguiu estabelecer uma conexão tão importante a ponto de obter resultados incríveis? Ele justamente não foi ao encontro de uma crença, porque quando se diz que existe, que uma doença é incurável, criam barreiras, criam limites, criam-se obstáculos que vão dificultar a nossa atuação. E olha só que interessante, como ele via aquele sintoma como simples verrugas em grande quantidade, mas como verrugas apenas, ele falou: puxa, eu tiro isso de letra. E realmente foi o que aconteceu, ele tirou de letra. Só que o diagnóstico estava errado. Ele, como médico, tinha feito um diagnóstico errado e, na verdade, teve um resultado incrível por conta desse diagnóstico errado. Se ele tivesse lá atrás a informação ou um diagnóstico, vamos dizer, correto, ele teria suas crenças, os seus aprendizados anteriores, todos eles formando obstáculos, todos eles formando limites para a sua atuação. Mas espera aí, como é que, ainda precisamos explicar como é que um tratamento voltado para verrugas consegue trazer resultados para algo que é considerado muito mais grave. E é muito interessante que é justamente aí que entram alguns conceitos de física quântica. Como ele não tinha essa crença, ele não tinha os seus limites, ele tinha outras possibilidades, ele conseguia fazer materializar outras possibilidades. Esta interação em saber ou acreditar que sabia do que se estava tratando, gerava nele um campo energético de intenção super favorável à recuperação desse paciente. E o resultado é que não gerava nenhuma dificuldade nessa expansão do campo. O que eu quero ressaltar aqui? Existem vários níveis do nosso corpo. Nós temos o corpo físico, nós temos o corpo energético.
Muita gente fala, eu não acredito nessa coisa de campo energético. Então me diz uma situação, você já entrou em um ambiente e não se sentiu bem? Você já entrou em um ambiente e, na verdade, mesmo entrando pela primeira vez, se sentiu como se pertencesse àquele ambiente? Você já pensou em alguém, seu celular tocou e você fala, poxa, você não morre mais? Ou ao contrário, né? Você pega seu celular e liga para alguém e a outra pessoa é quem diz, poxa, você não morre mais, estava pensando em você. Então, essas conexões que acontecem são puras manifestações de conexões energéticas, não físicas. Tá? Não é porque não é visível que não existe. O próprio sinal do nosso celular nada mais é do que uma codificação. Se a gente vai ligar para alguém, a gente não vê uma luz de, sei lá, de qualquer cor, saindo como se fosse um fio para chegar até o celular da outra pessoa. Mas ele existe. Existe um sinal que sai do nosso celular em forma de energia, chega até uma antena. Dessa antena ele vai transmitir para o outro aparelho de celular e assim vai tocar o outro celular. E se você ligar pelo WhatsApp ou pelo FaceTime, você vai conseguir visualizar a pessoa ainda em tempo real. Então olha só que interessante. Não é porque você não enxerga que não existe. Então nós estamos falando de energias do nosso corpo. Isso é tão palpável. Você quer palpar a energia do seu corpo? Nesses dias, eu diria que nem quente nem frio, que tem essas oscilações de temperatura, tem uma grade de ferro ou uma pessoa com outra pessoa. Quando a umidade do ar ela está mais baixa, você toma choque. Seja na grade do portão da tua casa, seja encostando no seu carro, seja pessoa com pessoa. Então é muito interessante que a gente leva choque, pessoa com pessoa, mas a gente não acredita que energia exista. A gente toma choque ao encostar em algum campo metálico, mas energia não existe. Nós produzimos muita energia estática, e nada mais é do que aquele choquinho que a gente leva, nada mais é do que um pequeno curto-circuito. Bom, falamos um pouquinho aí do nosso campo elétrico e do nosso campo energético, principalmente energético, porque nossos pensamentos, eles são informações eletromagnéticas. O que isso significa? Aquela história mesmo que eu disse para vocês. Eu quero falar com alguém, eu tenho a intenção de ligar para uma pessoa e quando eu ligo, a pessoa diz assim, olha, você não morre mais porque eu estava pensando em você. A minha intenção, e nós vamos chamar de coincidência até que dia? Até quando? Tem pessoas que uma vez que acontece chama de coincidência, 2 vezes chama de coincidência, 30 vezes chama de coincidência. Às vezes na 31ª começa a querer estudar o que é que está por trás de tantas coincidências. Tem pessoas que basta uma vez, fala, não, coincidência não existe, deixa eu ver o que é que está por trás disso. E hoje, pessoal, tem muita informação. A internet nos traz muita informação, os livros nos trazem muito mais informação. Então você pode buscar respostas com muito mais tranquilidade do que antigamente. Né? Hoje você, por uma rápida pesquisa, talvez não tão confiável algumas pesquisas, mas vai em sites confiáveis, de origem, enfim e tal, você vai conseguir respostas para praticamente tudo. Então, se você coloca lá, o que é o choquinho que eu levo no carro, nesses dias entre, que não são muito quente nem muito frio, o que é, por que é que quando eu penso em alguém e o meu telefone toca e aquela pessoa, o que está acontecendo comigo? Tá, isso tudo tem explicações fáceis dentro de livros renomados, dentro de experiências renomadas. O importante que eu quero ressaltar para vocês hoje é justamente essa questão de que quando não existem crenças, quando não existem verdades ditas de absolutas, quando eu abro meu campo para novas possibilidades, eu tenho também a possibilidade de não encontrar barreiras. Existe uma frase bem interessante que diz o seguinte: uma determinada pessoa não sabia o que era a palavra impossível, ela não sabia o significado, então ela foi lá e fez. Simples assim. Todo mundo que sabia o significado da palavra impossível tinha ouvido que determinada ação ou atitude era impossível, mas como a pessoa não sabia o significado, ela foi lá e fez.
ok? Então isso já nos diz, e o que eu estou contando aqui é uma história verdadeira, relatada num livro, depois eu vou mostrar que livro é esse para vocês. Todas as possibilidades são possíveis. Nós precisamos encontrar um meio de materializar, ou, como diria a física quântica, de entrar em colapso aquela possibilidade que a gente deseja, tá certo? Bom, diante disso, olha o resultado na área da saúde. Como ele não tinha a crença de que aquilo era uma doença incurável, ele foi lá e curou. Olha que perfeito isso. Agora, o que é que nós fazemos no bioalinhamento? Paralelo a essa história que eu contei para vocês. No bioalinhamento, nós enxergamos os sintomas, as patologias, como sendo apenas uma estratégia de sobrevivência que é arcaica, mas é uma estratégia de sobrevivência, não é uma doença. Para nós, doença não existe. O que existe é um programa biológico de sobrevivência, coerente e sensato. Simples assim. E onde é que o bioalinhamento atua? Ele atua sobre a percepção. O bioalinhamento não atua sobre nenhuma doença. Ele atua sobre a percepção. E a percepção de que momento? A percepção de antes de iniciar os sintomas. Por quê? Porque no bioalinhamento nós acreditamos que todo programa biológico, todo comportamento diferenciado das células vai se iniciar a partir da instalação de um registro. E nós vamos trabalhar justamente na instalação desse registro, no momento em que foi instalado esse registro. Justamente no registro dessa situação que foi impactante, inesperada para uma pessoa. Então cria-se um registro. O bioalinhamento atua ali. Ali, quando tem o registro, é que vão passar alguns minutos, dias ou até semanas, depois é que vão iniciar os sintomas. É isso que é importante deixar muito claro. O bioalinhamento ele não atua sobre a doença, ele atua sobre o fator causal. É antes de iniciar. É como se nós atuássemos, por exemplo, vamos falar da dengue, vamos dizer assim, o assunto do momento, né? Tem um surto e tal. É como se o bioalinhamento ele não vai tratar da dengue. O bioalinhamento vai cuidar do mosquito. Entende que a consequência de atuarmos sobre o mosquito é justamente, a consequência será a pessoa não ficar doente. É assim que nós cuidamos dos nossos pacientes. É assim que é a intervenção do bioalinhamento. Então, quando uma pessoa, por exemplo, tem gastrite, nós não vamos cuidar da gastrite. Ela já tem um diagnóstico fechado de gastrite. Nós vamos atuar sobre a percepção daquilo que desencadeou um comportamento diferenciado das células, um comportamento de reação sobre uma situação impactante inesperada. Nós atuamos sobre a percepção. E quando a gente atua sobre a percepção, a referência agora do organismo é: eu já posso voltar ao meu comportamento normal, porque a minha percepção se ampliou e eu não preciso mais ter reações. Só que nós estamos no tempo presente. Então, essas células apenas, elas vão dizer assim, puxa, é como se as células estivessem conversando umas com as outras, mais ou menos assim. Puxa, até aqui nós precisamos utilizar essa memória arcaica de sobrevivência e adotar um novo comportamento. Mas, como a percepção mudou, nós não precisamos mais reagir. E se não precisa mais reagir, não tem mais sintomas, simples assim, tá? Lógico que nós precisamos fazer um estudo de cada parte do corpo, comportamento celular e assim por diante, por isso que a gente tem a formação em bioalinhamento. Na prática, sim, tem muitos pacientes que se espantam, falam, poxa, então é isso? É isso. E o que eu preciso fazer? É só tomar atitudes e aí a gente orienta o paciente. É bem interessante que quero ilustrar mais um pouquinho para vocês. Imagine só uma pessoa reativa. O que é uma pessoa reativa? Alguém diz algo, ela contradiz. Alguém fala algo, ela fala de novo, ela quer ser a última. Então a pessoa que sempre quer, ela reage exatamente com tudo. Então uma pessoa que tem reações. Ela leva uma ofensa, ela tem que ofender também. Ela leva um empurrão, ela agride também. E assim por diante. Uma pessoa reativa. A partir do momento que essa pessoa reativa amplia a sua percepção, o que acontece? Se ela ampliou a percepção a nível de, puxa, para que eu vou ficar reagindo com a pessoa que está de mau humor e está me ofendendo? Se ela está me ofendendo, está de mau humor, o problema é dela.
Então ela ampliou a percepção, então ela fala o quê? Não vale a pena eu ficar me desgastando, reagindo com a pessoa que está de mau humor, não me conhece. Para que eu vou brigar com ela também? Eu simplesmente vou virar as costas e continuar. Olha só, ela mudou a percepção, ela ampliou a percepção. É assim que acontece com nossas células. Se as nossas células, elas tinham um motivo, um para quê, ficar reagindo, mas agora com a ampliação da percepção, ela não sente mais, não percebe mais necessidade em reação, ela apenas continua o seu caminho. Então isso se chama virar a página, e virar a página é um comportamento pleno. Eu não é da boca para fora. Virar a página significa que aquela situação até há pouco tempo me incomodava, mas daqui para frente não exerce nenhuma influência mais sobre mim, nem sobre o meu comportamento. Então percebem que o fator doença, ele é algo de fora para dentro e não de dentro para fora. Enfermidade, nós podemos até dizer que é algo de dentro para fora. Eu posso falar assim, puxa, eu não me sinto bem. Isso quer dizer que eu me sinto enfermo, eu não estou pleno, eu não estou me sentindo totalmente pleno, vital. Então o que acontece? Eu me sinto enfermo. Ou porque eu estou indisposto, ou porque eu estou com alguma dor, enfim e tal. Faço uma bateria de exames, não encontra nada. Eu apenas me sinto enfermo, mas eu não estou doente. Mas quando eu vou fazer um check-up, eu não sinto nada, só para saber se está tudo certo. Olha só a contradição, eu não sinto nada de anormal, pelo contrário, eu estou bem, mas eu preciso saber, eu preciso que uma máquina me diga que se está tudo bem ou não. E eu vou lá e faço o check-up, aí eu encontro um grupo de células estranhas no meu organismo, em uma certa região do meu organismo. E aí eu já vou ter um diagnóstico. E esse diagnóstico diz que eu estou doente, mas eu não me sinto enfermo. Consegue entender a diferença entre enfermidade e doença? Enfermidade é de dentro para fora, doença é de fora para dentro. Por quê? Porque eu me sinto bem, em muitos casos, e existe um diagnóstico dizendo que eu não estou bem. Ou eu me sinto não tão bem, mas o diagnóstico diz que eu estou pior do que o que eu me sinto. Às vezes eu sinto um pouco de indisposição e tudo, mas o diagnóstico diz que eu tenho que fazer uma cirurgia. Entende? Não é que está errado ou certo. É só uma questão de vetores. É só uma questão de verdades absolutas. Um fecha meu quadro, não se importa com a minha história. Não importa se eu sinto ou não sinto. Ele diz que é. E quando ele diz que é, eu vou ter que tomar providências. Ou vão tomar providências sobre mim. Isso é a doença. Mas quando eu tenho um certo tipo de estado que eu vou chamar de enfermidade, a minha história diz que eu não estou bem. Ou seja, olha, não acharam nada nos meus exames, mas eu não me sinto bem. Então, a história do paciente ela é muito bem respeitada. Olha, seus exames aqui diz que você está muito mal. Fala, poxa, mas eu me sinto bem. Eu não sinto dor nenhuma, eu sinto disposição, eu tenho vontade de dançar, eu tenho vontade de voar. E olha só, não é respeitado muito a história do paciente. Em muitos casos, nem sempre, mas em muitos casos, é mais voltado a atenção para o papel, para o prontuário do paciente do que o próprio paciente. Então é muito importante respeitarmos a história do paciente. O que é a história do paciente? O que aconteceu com você? Como você se sente? E como que você se sente agora aqui no tempo presente? E lá no passado, qual foi a principal sensação? Então, são perguntas que vão indicar que você é uma pessoa única no universo, que você emite uma energia única no universo. Nós somos únicos no universo. Eu não trocaria ninguém, nenhum membro da minha família. Eu não trocaria nenhum membro dos meus amigos. Eu não trocaria nenhuma experiência minha. As agradáveis, elas me trouxeram satisfações. As desagradáveis me trouxeram aprendizados, evoluções. Eu não trocaria nenhuma experiência. E isso tudo está aqui, olha, incrementado, tá grudado, tá tatuado em cada célula, na memória de cada célula. A memória, ela não existe somente aqui na nossa calota craniana, dentro do cérebro em si. Ela existe dentro de cada célula do nosso corpo. E sabe por que isso, tudo que eu estou dizendo não é fantasia?
Porque as nossas células têm reações que são únicas, elas têm memórias. Quer ver um exemplo bem legal? Seu corpo tem alergia a glúten. Mesmo que não diga para você que um determinado talher foi utilizado para mexer, sei lá, uma farinha de trigo. Mesmo que não diga, e se você utilizar essa colher, o que acontece com o seu organismo? Desencadeia uma crise alérgica. Então não é o cérebro aqui lembrando que você tem alergia a glúten. Senão era fácil. Eu esqueci e comi e tá tudo bem, que legal que você esqueceu. Nossa, esqueci de que eu sou alérgico e comi macarrão, que tem glúten, né? Comi um bolo e não passei mal porque eu esqueci. Então olha só, não é uma memória cerebral, é uma memória de todas as células, né? Tem pessoas que se encostar em determinados tipos de tecidos, o corpo ele empola inteiro, uma crise ectópica, né? Uma alergia, fica todo vermelho, por exemplo, e a pessoa não precisa lembrar que é alérgica, ela simplesmente é. Quem é que disse isso para ela? As células do corpo. Então nossas células do estômago, do aparelho auditivo, do aparelho olfativo, gustativo, o tato, tudo isso carrega memórias que não ficam gravadas totalmente aqui no consciente, mas muitas vezes ficam registradas em várias partes do corpo. Isso porque nossa memória ela é não local, e por isso que a física quântica entra nesse capítulo. Tá? É um capítulo bem clássico, a não localidade, e aqui nós estamos falando da não localidade a nível de células, a nível de energia, ok? Muito bem. Agora o livro, queria mostrar para vocês, que é onde eu contei essa história, contando a história de um médico que deu um diagnóstico errado e que tratou uma patologia com diagnóstico errado e teve um sucesso gigantesco, e depois ele não tinha mais horários, né? Porque o sucesso dele foi imenso. Bom, o autor é um cientista chamado Bruce Lipton. Esse foi um dos primeiros livros que eu adquiri e que me abriu muito a mente dentro do uso de como a física quântica atua na área da saúde, de como a nossa consciência consegue comandar a nossa biologia, né? E isso tudo de uma maneira científica, de uma maneira leve. Esse livro é fantástico. Biologia da Crença. Gostoso de se ler, leve, com muitos exemplos, e que quebra de uma vez esse misticismo, né, sobre crenças. Quando eu faço uma oração, o que acontece? E é interessante que todo hospitais grandes tem sempre uma área ecumênica, né, para cultos ecumênicos, para pessoas depositarem ali suas melhores intenções para os seus enfermos, né? Então, quando os recursos físicos eles se esgotam, vem os recursos das intenções. Uma oração é uma intenção direcionada, né? Quando eu não tenho, e é interessante que quando eu não tenho dúvidas, essa intenção ela dobra, ela triplica, ela vai 10 vezes com mais intensidade. É isso que aconteceu com o médico, o Anthony Mason, que ele fez um diagnóstico errado e tratou da doença como a doença dita incurável, como se fosse uma verruga, e o resultado aconteceu. Nem ele nem o paciente tiveram dúvidas sobre a possibilidade de melhora ou de resolução, que é o que aconteceu. E o cirurgião já não. O cirurgião falou: olha, isso daqui não é uma verruguinha não, ou um conjunto de verrugas, isso daqui é uma patologia incurável. Como você conseguiu esse resultado, eu não sei. E depois que ele soube o resultado, ele teve dificuldades em conseguir os mesmos resultados, um resultado tão expressivo, porque até então ele estava tratando de verrugas e agora ele estava tratando da ictiose, que na intenção dele era mais difícil, né, cuidar da ictiose do que de verrugas, e agora que ele sabia que era ictiose, estava mais difícil de tratar.
Então, olha só, se a gente conseguir estabelecer o conceito dentro de nós, profissionais ou pessoas que queremos uma saúde melhor, conseguirmos estabelecer com plenitude o conceito de que a doença ela é de fora para dentro, ela não existe, ela é apenas um rótulo, um diagnóstico. Então, o que é que eu sinto? O que eu sinto, sim, é um comportamento diferenciado de um grupo de células que vão gerar desconfortos. Um comportamento diferenciado que é comandado a partir de um programa biológico que ficou instalado numa situação impactante e inesperada e que por isso gerou a reação desse grupo de células. Mas, a partir do momento que a gente consegue ampliar a percepção desse indivíduo, as possibilidades também aumentam e eu não vejo mais aquilo como impossível, como barreira, como limite, pelo contrário. Eu começo a visualizar esse programa biológico como uma estratégia. E uma estratégia sempre é um convite para que a gente melhore, que a gente evolua. E se ao final do meu processo eu conseguir agradecer ao meu sintoma, aí sim eu aprendi exatamente tudo que eu tinha com essa experiência. A maior prova de que você virou a página é quando você é grato ao seu sintoma.